Hoje eu vou te levar a um lugar comigo e depois de apresentá-lo nós vamos conversar mais uma vez sobre um assunto importante, talvez muito mais importante nesses últimos dias, que é a leveza. Temos para hoje Santos dos Cineias. Eu sou a Larissa Bertolino, você está no A Garota Quixotesca, no último vlog do mês de janeiro. E hoje nós não vamos para um lugar necessariamente que esteja relacionado à história, à cultura ou à literatura aqui de Pernambuco de alguma forma, mas nos estimula e nos ajuda a ter uma vida de maior qualidade para que, consequentemente, nós também venhamos a fazer leituras com uma maior qualidade. Como vocês sabem, eu já comentei, eu estou na reta final do mestrado e o mestrado em si já faria com que esses últimos 2 anos fossem puxados, fossem anos mais intensos, mas todos nós vivenciamos a pandemia, que para alguns foi bem mais grave, para outros foi um pouco mais tranquilo, mas ainda assim teve os seus afetos, as suas influências, e no decorrer do processo da pesquisa, da escrita da dissertação também teve uma influência muito importante no meu estado mental. Além de várias outras coisas que eu descobri nesse meio tempo, como a intolerância à lactose, intolerância ao glúten, o quadro mais delicado de saúde que eu desenvolvi, o que se adicionou às dificuldades do processo natural de investigação, de pesquisa, e eu fiquei num nível de estresse e tensão absurda. O que fez com que a minha mãe me visse já vacinada, mas ainda assim surtada, dizer: vamos sair desse apartamento. Vou levar você num lugar muito legal, principalmente porque comer pra mim estava sendo uma situação estressante, chata, sem o prazer natural que faz parte da alimentação, por causa dessa quantidade de restrições, não só das intolerâncias, mas de outras coisas. Foi então que ela me levou na Adlev, que é um bistrô à la carte na Avenida Domingos Ferreira, com pratos que realmente correspondem a essa proposta, pratos leves, artesanais. Isso tudo num ambiente muitíssimo aconchegante dentro do caos que é Recife e essa região da Domingos Ferreira. Ali nós temos a opção de pedir saladas prontas ou montar a sua própria salada dentro dessas minhas restrições. Até alguns vegetais eu não podia comer, essa opção de montar com uma variedade imensa de leguminosas, de vegetais, de folhosos, de raízes e etc. Era muito positivo. Eles também possuem pizza de fermentação natural, açaí, bebidas quentes e geladas, bem diversas. E o mais importante, no meu caso, mais de uma opção zero glúten e zero lactose. Tudo num ambiente com bastante madeira, com bastante verde, ainda que alguns desses verdes, por uma questão sanitária, sejam artificiais, mas cria realmente um ambiente mais ameno, mais tranquilo dentro dessa agonia, desse caos que é a cidade, que é a região metropolitana do Recife. E o melhor de tudo é que eles funcionam todos os dias da semana, das 11 horas da manhã até as 11 horas da noite. E por que eu estou falando isso? Não estou falando apenas para sugerir um lugar legal, mas para a gente refletir num pontinho. Eu fui ali após essa descoberta dessas intolerâncias, e por mais que eu já fosse vegetariana há mais de 10 anos, porque eu realmente não gosto de carne, eu sempre comi uma variedade muito grande de vegetais, comida de verdade, mas com essas novas restrições que vieram, não só do glúten e lactose, mas especialmente não poder comer alguns tipos de vegetais, algumas frutas, isso foi se adicionando ao meu estresse, ao meu mau humor. É impressionante como aquilo que nós comemos ou deixamos de comer afeta o nosso humor e especialmente afeta o nosso rendimento no trabalho, nos estudos, especialmente com as intolerâncias. Quando eu estava investigando ainda, ficava com o corpo pesado, travado, cansado, porque ele não conseguia trabalhar num ritmo legal, e isso afetava também o rendimento do meu cérebro, da minha mente. Só que geralmente quando nós ouvimos as pessoas falando de vida leve, de vida saudável, então parece estar muito ligada
pessoas muito gratiluzes e na nossa sociedade isso tem uma certa conotação um pouco negativa, um pouco duvidosa, como se algo não fosse fácil e automaticamente algo inatingível, e quem fala muito sobre esse tipo de estilo de vida, esse tipo de saúde, não consegue colocar em prática na sua totalidade ou fica enfiando goela abaixo nas outras pessoas. Existe um quê por trás de cada um desses argumentos, existe um motivo pelo qual as pessoas desconfiam, mas, de fato, ter uma vida leve, tanto no aspecto físico quanto mental, é algo muito positivo, é algo que só tem a acrescentar nas nossas vidas, mas não é nada fácil, e por mais clichê que seja, é sim uma questão de hábito e de escolha diária. Mas acho que o principal ponto é a gente parar de ficar comparando ou criticando quem escolhe viver dessa forma ou não, ver o que de fato isso seria aplicado de maneira positiva ou não, quais os benefícios nós adquiriríamos tendo esse estilo de vida X ou Y, e não pensar nele como algo difícil ou inatingível, mas entender que nós somos seres humanos, que nós temos as nossas questões. Não vai ser 100% sempre e tá tudo bem. A gente precisa ter um pouquinho mais de complacência, afago conosco mesmo, pra gente conseguir alcançar essas metas e não colocar metas utópicas. Digo isso porque ao mesmo tempo que esse tipo de estilo de vida, isso como um exemplo de vários tipos, né, que pregam esse tipo de leveza, eles nos convidam muito a sair de uma rotina, tantos padrões pré-estabelecidos de produtividade às vezes que nós temos. E não sei você, mas eu sou uma pessoa às vezes muito metódica, muito disciplinada para certas coisas, e parece que quando você abre espaço para o descanso, para o cuidado, essa contemplação, essa revisão e retomada de ideias, é como se nós estivéssemos nos auto-sabotando. E você pode me perguntar, Larissa, por que você está falando sobre isso no canal de literatura? Porque isso afeta o nosso processo literário. Como eu disse a você, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia trabalhar, é algo que afeta a nossa saúde física, afeta a nossa saúde mental. Eu não conseguia produzir leituras de qualidade, num período que isso era altamente cobrado de mim, não só por eu ser uma leitora, por gostar de ler, por causa do meu trabalho. Eu estava escrevendo uma dissertação de mestrado, eu não estava conseguindo desenvolvê-lo. Ainda mais tratando uma questão de cosmovisão, de princípios, sendo uma cristã, sendo adventista do sétimo dia, eu tenho muito crença, através da Bíblia, de que Cristo nos convida para nós descansarmos nele. Sábado, para mim, é um dia de adoração, de acordo com a Bíblia. Parte dessa adoração eu faço tendo um meu momento especial com Deus nesse dia que Ele separou para isso, tendo um momento para cuidar da minha família, tendo esse momento no sábado também para cuidar do próximo. Mas para fazer isso eu preciso estar bem, e eu também sou convidada a descansar em Cristo nesse dia. Só que eu não consigo. A Bíblia mesmo deixa muito claro, se nós não treinamos isso durante a semana, o sábado perde o seu significado. Não é só no sábado, é durante todo o processo. Então, se eu não descanso, eu não tenho válvulas para minha mente descansar, isso também não só afeta o meu rendimento no trabalho, mas a minha adoração. Nós falamos um pouquinho sobre isso quando apresentamos há uns 3 anos atrás, eu acho, o livro O Jejum dos 5 Sentidos. Quando Deus nos convida para descansar, e tem a palavra descanso em confiança dele, mas o descanso físico também, e mental, cuidar da nossa saúde, um descanso de verdade, um efetivo. Eu comecei falando da experiência dessas descobertas, dessas intolerâncias que influenciaram no meu bom, mas falando da de leve, pagando aqui gratuita, porque foi uma coisa simples. Sair uma distância mínima da minha casa para esse deslocamento, para ter ali um momento de comida. Mas comer concentrada, comer em outro lugar, só o fato de estar num lugar diferente, permite com que a nossa mente descanse. Modo ativo, descanse de modo ativo mesmo, criativamente, através de novas experiências. Isso é muito forte, eu percebo que quem faz pesquisa tem muito isso, assim, de achar que esses momentos de autocuidado são autossabotagem. Tem também a questão da pandemia. Quando eu já tinha tomado a segunda dose, mas tinha muito esse medo de sair, porque eu estou me cuidando, mas as pessoas ao meu redor não estão, não posso me contaminar, eu posso levar algo para minha casa. Enfim, todas essas neuras que eu acredito que também nos impediram um pouco de descansar nesses últimos 2 anos. E por isso façam que o convite para pausa, o convite para o descanso, o convite para confiança, desenvolver essa confiança, ele seja tão urgente.
E não só comigo, mas trabalhando com adolescentes, sendo professora de adolescente é algo que eu percebo muito, principalmente para aqueles que já estão na fase do vestibular. Falar sobre isso no início do ano, às vezes é muito clichê, é muito repetitivo, as pessoas estabelecem metas, fazem isso no início do ano, mas é uma oportunidade que nós temos para repensar, principalmente num início de ano tão significativo, que não é só o início de 2022, mas é o início de 2022 e o início de após 2 anos com uma certa abertura depois de tudo que nós vivenciamos. Então eu queria compartilhar com você algumas coisas que eu pensei. Eu fui lá pra adolescência. A importância de nós termos um hobby. Mesmo que você se dedique só 10 minutos do dia, mas algo que não esteja necessariamente relacionado ao que você trabalha, ao que você estuda. O seu cérebro possa sair dessa configuração. Se você trabalha com a mente, fazer algo manual, se você trabalha com manual, fazer algo que mexa um pouquinho mais com a sua mente. E ter esse momento desvinculado do trabalho, sem pretensão de produção de nada, por mais que seja às vezes uma produção manual, mas nada que tenha que ter um retorno imediato, algo para que o seu cérebro desconfigure, abra em outra configuração e descanse e recarregue, porque isso ajuda também na nossa criatividade. Segundo, é coisa que eu já falei aqui várias vezes, organizar o seu espaço. Eu já falei muitas vezes, principalmente para leitura, para criar hábito de leitura, a importância de um espaço, mas eu falo de o espaço que você trabalha, mesmo que você não esteja mais no home office, mesmo que você esteja no seu trabalho. Terá 5 minutos para reorganizar. A gente vai trabalhando durante o dia, então tira aquele livro, tira aquele fichário do lugar e fica aquele monte de blocos de notas aqui e as caixas do outro lado, estojos, os lápis vão soltando. Então, organizar o espaço é uma forma também de auxiliar na criatividade e ajudar a reorganizar as nossas ideias. Fazer isso prestando atenção nisso, sem ter que estar necessariamente ouvindo uma música, ouvindo outra coisa. Focar ali no espaço, no momento. Uma coisa que tem me feito surtar aqui em Recife é o calor. Mesmo quando não estamos em calor, mas quando trabalhamos muito com a cabeça, principalmente se você, assim como eu, tem bastante enxaqueca, lavar o rosto. Lavar o rosto com uma constância, várias vezes ao dia. A água não ajuda somente a limpar as impurezas, mas a relaxar os músculos, a tensão entre os músculos, visão também. Por isso que geralmente nós que usamos óculos usamos colírio, porque é uma tensão para na parte interna ocular. Além disso, da constância de lavar o rosto, ter também essa pausa no momento do banho. Tomar um banho consciente, claro, sem passar horas ali desperdiçando água sem consciência, mas ter um momento ali de pausa, de cuidado com o seu corpo, cuidado com você mesmo e não fazer ali atropeladamente. Junto com o rosto, mas para você que mora em Recife, usar protetor solar, mesmo dentro de casa. Eu trabalho voltada para uma janela, então eu tenho o sol em cima de mim o tempo todo, mesmo que eu coloque a cortina, a persiana, raios solares ultrapassam alguns tipos de materiais, então eles vão nos afetar. Isso também tem a ver com aquela questão da atenção no rosto, que é um cuidado com a sua saúde, com a sua pele. E atrelado a esse cuidado com a pele, mas que também reforça o cuidado com a nossa mente, o nosso cérebro, especialmente nós que trabalhamos com a cabeça, com o intelectual. Beber bastante água. Geralmente as pessoas que trabalham ativamente no modo físico, elas têm o calor, têm o gasto de energia e percebem mais facilmente que se precisa beber água. E nós, em contrapartida, trabalhando sentados, com conforto e temperatura, às vezes não sentimos sede e por isso não bebemos água o suficiente. Especialmente pessoas muito criativas que precisam estar criando sempre, a água é fundamental. Mas de beber água do jeito certo, no horário certo, na quantidade ideal. E outra coisa, talvez diminuir a quantidade de sódio, de condimentos, de temperos na nossa comida, para que essa água também continue no nosso corpo. Porque às vezes nós bebemos uma quantidade boa de água,
mais excedemos na quantidade de sódio, então o nosso corpo vai precisar de mais. Exercício físico é uma coisa básica, mas se você não faz o exercício, ou mesmo que você faça, durante essa parte de trabalho intelectual, faça pausas para alongamento. Tanto a sua coluna agradece, quanto também o movimento estimula o nosso cérebro, estimula a criatividade, a percepção por outros meios, por outras formas. E às vezes é nesses momentos que nós temos alguns insights importantes. Esse alongamento que eu falei é do corpo todo, mas nós vamos falar de uma parte especial. Alongar as pernas em especial. Deixar uns 10 minutinhos todo dia as pernas para cima, para estimular a circulação. Áreas muito afetadas por quem passa o dia todinho ali sentado é lombar, cervical e as pernas. Se você ainda está achando que isso não afeta na sua leitura, eu não sei o que eu posso dizer. Eu só digo que é algo que funciona para mim, me ajuda, me auxilia, melhora a minha concentração, consequentemente melhora o meu rendimento, os meus insights, as minhas leituras de fato da obra. Pelo menos para mim, que sou uma pessoa ansiosa, essa é muito importante. Cuidado com os lembretes. Às vezes eu coloco muitos despertadores, muitos lembretes ao longo do dia no celular, para me lembrar de fazer tal coisa, para me lembrar de fazer aquilo, inclusive até ingestão de água, tá lembrando de tomar nos horários corretos especificamente. E isso é bom para que a gente tire o lembrete mental que vai ficar o tempo todo ali repetindo na nossa cabeça, principalmente da pessoa ansiosa. Quando ele passa pro físico, pra agenda, pro caderno, pro um bloquinho de notas, pro celular, isso já diminui, isso facilita muito a nossa concentração. Tanto que às vezes a gente nem lembra e só vai perceber realmente porque o despertador tá ali recordando, porque tem um timer avisando que é hora de parar e fazer tal coisa. E para ter essa vida mais leve, e aí talvez tenha um pouco a ver com o que eu tava falando do gratiluz, sem muita fundamentação, sem muito sentido, às vezes vazio. Essas duas dicas que eu vou dar podem parecer muito nisso, mas a gente tem que analisar o porquê, o que é que tá por trás, o que é que motiva a fazer essa ou aquela atitude. Momentos de gratidão real, especialmente durante a pandemia, que nós ficamos muito tensos, com muitas notícias ruins todos os dias, números de mortos todos os dias. Ok, nós não podemos estar alienados da realidade, do que está acontecendo ao nosso redor, mas nós tivemos uma carga de informação negativas, de uma realidade crítica, inconsciente ou conscientemente nós vamos nos alimentando disso. Então, ter momentos para parar, analisar como foi o dia, exercer um pouco dessa condolência, dessa misericórdia conosco, de entender as metas que nós conseguimos, porque nós não conseguimos, e especialmente parar para agradecer. Às vezes é muito estranho e é muito crítico essa ideia de nós pensarmos e agradecermos que nós temos isso ou aquilo enquanto muitas outras pessoas não têm. E a gente não faz nada para que essas outras pessoas também tenham acesso. Aí sim tem um ponto de erro, mas nós precisamos de fato reconhecer aquilo, os nossos privilégios, aquilo que nós temos recebido, sermos gratos por isso. A gratidão não é só em palavras, é importante sim ter esses momentos para parar, mas para talvez criar esses planos. Nós nos tornamos mais leves, nós ficamos mais felizes, temos mais satisfação quando nós estendemos essas bênçãos que nós recebemos para outras pessoas. Então, perceber aquilo que nós temos, agradecer por isso e implementar modos práticos de estender isso para as outras pessoas também. Talvez eu possa fazer isso criando um projeto maior que abarque uma quantidade incrível de pessoas, ou mudando a vida de uma pessoa um pouquinho a cada dia. E aqui eu não vou dar muitos exemplos, porque cada um de nós temos realidades diferentes, cada um de nós temos gratidões diferentes e podemos aplicar isso de diversas maneiras. Atrelada a isso, e talvez para mim é uma das mais difíceis, aprender a celebrar nossas pequenas vitórias, especialmente quem trabalha com investigação, com escrita. Pelo menos eu percebo. Os meus pares, principalmente as mulheres, nós temos uma autocobrança muito forte. E por causa disso nós alcançamos metas e objetivos, mas como não é na maneira, não foi do modo que nós imaginamos, que nós queríamos, nós achamos que não foi tudo isso. E nós não celebramos. Nós nos matamos, gastamos energia, nos estressamos, gastamos foco, força para realizar a atividade.
E quando ela chega, nós não somos gratas, nós não celebramos as nossas pequenas evoluções. E não precisamos fazer grandes festas, mas celebrar, te dar um descanso, parar e beber aquela aguinha de coco com mais tempo, com mais calma. Se agradecer, celebrar, comemorar essas pequenas vitórias, não só nos estimula a seguir em frente, como diminui também um pouquinho essa autocobrança excessiva. Para finalizar, eu queria compartilhar com você uma passagem que foi a que me fez pensar em tudo isso. Leve o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu ensino, o meu fardo é leve. Justamente um dia desses eu fiquei muito intrigada lendo essa passagem. Fardo leve em si já é uma antítese, já pode ser uma metáfora, uma provocação para muita coisa, mas descanso suave. Nós podemos pensar no fardo leve como um jogo entre a obrigação e a necessidade, quando são coisas que são necessárias ser feitas, que às vezes nos puxam, mas ainda assim nos dão prazer, conhecimento, satisfação. Coisas que nós exercitamos pouquinho todos os dias e mesmo sendo obrigação, mas nós vamos nos acostumando. Não só nos acostumamos, mas vamos desenvolvendo prazer em fazer isso. Como eu dei o exemplo no início das minhas intolerâncias, alguns aspectos foram difíceis de readaptar a minha alimentação, mas o desconforto que aquilo me causava antes era tão forte que, mesmo com as restrições, as pessoas olham que eu não como glúten, não como leite, às vezes é difícil achar, eu já não como carne, e para achar uma comida que não seja só mato, existem matos que eu não posso comer e parece que é muito mais difícil, mas só o fato de eu não estar sentindo o desconforto, as dores que eu sentia antes, é um fardo, é uma mudança, é uma tolerância que traz tranquilidade, traz saciedade, traz prazer no final. Essas alterações que nós vamos tendo, construindo essa vida leve, nesse fato especificamente a leve de Cristo, assim como a comida, não só uma constância diária, mas nos altera o nosso organismo, nos muda, influencia na nossa mente, na nossa forma de estarmos no mundo, de fazermos as coisas, e nos muda de dentro para fora. E aí sim a gente encontra o descanso suave. Mas existem muitos descansos que não são suaves. Nós estamos tão cansados que nós apagamos. Literalmente nosso corpo apaga, mas ele não recupera as energias. Ele não se restaura. Tempo para dormir não é necessário só para descansar. E como eu falei, não é só dormindo. É mudando a rotina, é tornando esse ou aquele hábito mais leve. Aí de fato nós encontramos um descanso leve, esse descanso leve como algo mais ativo. No início, quando eu pensei nesse vídeo, quando eu estava pensando muito nisso, pensei que talvez essa ideia fosse ficar muito vaga, que fosse um vídeo muito solto, e você que está assistindo nesse momento pode parar e achar que realmente está. Mas existem coisas na nossa vida que vão seguir assim, e só quando elas nos afetarem de fato, só quando nós sentimos esse desconforto, essa intolerância a certos ingredientes, né? Quando esse fardo pegar o nosso fardo, é que nós paramos e vemos as circunstâncias, vemos o que nós precisamos alterar. E eu acredito que nesses últimos 2 anos todos nós tivemos algum fardo que pesou, fez repensar nisso. Esse vlog, essa reflexão, eu fico com alguns pontos misturados, mas talvez para lembrar dessa urgência, dessa necessidade, se nós passamos por tudo isso e ainda não entendemos como desenvolver esse descanso real, esse fardo mais leve, que nós alcancemos. Eu te dei aqui dicas para uma questão prática do dia a dia, mas eu também te recordo a necessidade de pedir ajuda para que Deus carregue os nossos fardos e a gente fique mais tranquilo, descansado, a ponto de renovar as nossas forças para não só seguir a nossa vida, para seguir atrás dos nossos sonhos, mas para fazer aquilo que Ele nos pede e ajudar outras pessoas a também estarem com os seus fardos mais leves, trocarem os seus fardos pelos fardos de Jesus. Então é isso, meu querido cavaleiro andante. Se você tem alguma dica dessas mais práticas que eu disse do dia a dia, que facilitou a sua vida para tornar a sua rotina, a sua vida mais leve, mais tranquila, menos ansiosa, menos pesada, compartilhe aqui embaixo com a gente pra gente continuar essas experiências. Talvez uma coisa que um de nós não tenha colocado aí de prática, a gente pode testar e fazer uma grande diferença. E me diz também quais são as suas dificuldades, às vezes, para conseguir entregar de fato o fardo para Cristo, né? Nosso relacionamento com Deus parece ser tão utópico, tão distante,
que é como se não existisse uma pessoa, a gente não conseguisse identificar uma pessoa de fato para entregar e estar aqui, toma conta e eu vou ficar descansado. Somente quem é ansioso, a gente tem tanta essa agonia por controle, por deixar as coisas tão em ordem, que é muito difícil deixar que o outro cuide de tudo, mesmo que o outro seja o nosso pai. Então é isso, um bom final de semana pra você, que nesse sábado você possa também descansar, renovar suas forças. Nos vemos segunda-feira para conversar sobre mais uma sequência de páginas do Grande Sertão Veredas. Enquanto isso, possamos sair da biblioteca e ver muito além dos moinhos de vento. Valeu!